E aí, pessoal? Beleza. Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai viajar no tempo. No tempo. Mas calma. A gente não vai precisar de uma máquina do tempo, não. A gente vai para a antiga Babilônia. A Babilônia, que massa! Mas a gente vai ver as ruínas, as construções. A gente vai, mas não é só isso. A gente vai buscar a sabedoria financeira dos babilônios. A sabedoria financeira. Eles já mandavam bem em finanças há milhares de anos atrás. Incrível, né? É mesmo, a gente sempre pensa que problemas com dinheiro são coisa de hoje em dia. Mas, pelo jeito, essa dor de cabeça já existia lá na Babilônia também. E a gente vai descobrir o que eles faziam para lidar com isso. Legal. E onde a gente vai encontrar essa sabedoria toda? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um clássico cheio de histórias e ensinamentos sobre como lidar com as finanças. Parece interessante. E o que esse livro fala exatamente? Uma das coisas mais legais é que o livro já começa com a pergunta que a gente sempre se faz. Será que a gente está sem grana porque ganha pouco ou porque não sabe administrar? Boa pergunta. Eu, às vezes, fico pensando nisso. Pois é. E o livro conta a história de dois amigos, Bansir e Kobe, que ralam pra caramba, mas nunca conseguem ter uma vida confortável. E por que eles não conseguem juntar dinheiro? Eles acham que a riqueza é pura sorte, sabe? Tipo, só quem tem sorte na vida ou quem nasce rico ou ganha na loteria consegue ter uma vida boa. Nossa, tem muita gente que pensa assim hoje em dia também, né? A gente sempre sonha com aquela bolada que vai resolver todos os problemas. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Parece que os babilônios já tinham entendido que dinheiro não é só questão de sorte. E a gente vai descobrir como eles enxergavam a riqueza. Fico curioso. A história continua com esses dois amigos, Bansir e Kobe, reencontrando um amigo de infância. Aquele amigo, o Arcade, O Arcade. esse tornou o cara mais rico da Babilônia. Imagina o choque dos dois amigos. Eles deviam estar de queixo caído. Totalmente. Cresceram juntos e agora um tá nadando em ouro enquanto os outros contam moedinhas. E aí o que aconteceu? Aí que a gente começa a entender que ter dinheiro, talvez, não seja só questão de sorte. Devem ter rolado umas dicas infalíveis de como ficar rico? Exatamente. O Arcade, gente boa demais, resolve compartilhar os segredos do sucesso com os amigos. Manda ver, Arcade. Quais são as dicas? E a primeira dica já é adquirir o queijo tão simples. Pague a si mesmo primeiro. Pagar a si mesmo, como assim? Basicamente, guardar 10% de tudo que você ganha antes de pagar qualquer outra coisa. Tipo, antes de pagar as contas, o aluguel, o mercado. Isso mesmo. Parece simples demais para funcionar, né? Mas será que só isso já faz a diferença? Interessante. Mas e o resto do dinheiro? Como ele usava? Calma, a gente vai descobrir tudo. O Arcade, para mostrar como funciona na prática, conta a história do Agar, um fabricante de escudos. H, fabricante de escudos. Entendi. O Arcade emprestou parte das economias dele para o Agar e com isso começou a receber uma renda extra todo mês. Ah, entendi. Ele fez o dinheiro trabalhar para ele? Genial. O cara manjava dos paranauês e já tinha sacado que deixar o dinheiro parado é como enterrar um talento. Faz todo sentido. Mas, peraí, emprestar dinheiro pode ser arriscado, né? E se o H não pagasse? Boa pergunta. Mas o Arcade é um cara esperto. Ele não ia emprestar dinheiro para qualquer um. Ele sabia escolher bem para quem não emprestar. Verdade. E além de emprestar dinheiro, ele investia em outras coisas também. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios. Mas já adianto que o Arcade era super contra aqueles esquemas de fique rico rápido. Ah, tipo aquelas promessas de ganhar milhões da noite pro dia. Essas coisas que a gente vê por aí, sabe? Por ilusão. O Arcade sabia que a riqueza de verdade é construída com paciência, disciplina e boas escolhas. Ele devia ser um cara pé no chão, né? Totalmente. Ele sempre alertava. Procure conselhos de quem entende do assunto antes de tomar decisões importantes com o seu dinheiro. Sabe as palavras. E ele seguia esse conselho. Com certeza. A gente vai ver nos próximos episódios como ele colocava isso em prática. Ele investia em coisas que conhecia bem e sempre buscava aprender mais. Parece que a gente tem muito o que aprender com esse Arcade. E tem muito mais. Nas próximas partes, a gente vai se aprofundar nos ensinamentos do Arcade e descobrir como ele construiu sua fortuna. Tô ansioso para saber mais. Então, fica ligado que a gente volta já para continuar nossa viagem pela Babilônia. Combinado. E aí, pessoal? De volta para nossa aventura na Babilônia. Lembram daquelas 5 leis de ouro que a gente viu na primeira parte? Aquelas dicas do Arcade para ter uma vida financeira mais tranquila. Isso. Elas são tipo um mapa para quem quer ter uma grana sobrando no fim do mês. Mas, além das leis, o Arcade também contava umas histórias para ilustrar os ensinamentos. E quando ele falou do Agar, o fabricante de escudos que recebeu o empréstimo e conseguiu crescer. Isso. E a gente vai conhecer outra história agora, a história do Rodan, um fabricante de lanças que ganhou 50 moedas de ouro do rei. Caramba, 50 moedas de ouro. Deve dar para comprar um monte de coisa. Pois é, uma baita grana. E a pergunta é,
O que você faria com essa fortuna toda? Ah, eu ia querer comprar tudo que eu sempre sonhei. Uma casa enorme, roupas novas, viagens. Muita gente ia sair gastando tudo sem pensar. Mas o Rodan era mais esperto. Ele procurou o Martin, um cara famoso por ser mestre em finanças. Tipo um consultor financeiro. Tipo isso. Ele queria saber como usar o dinheiro da melhor forma possível. Boa ideia. Procurar quem entende do assunto é sempre a melhor escolha. E o que o Malton falou pro Rodan? O Martin foi direto ao ponto e perguntou: qual o seu objetivo com esse ouro, Rodan? O que você realmente deseja? Faz sentido. Antes de gastar, a gente precisa saber o que a gente realmente quer alcançar, né? Exato. E aí, para ajudar o Rodan a entender melhor, o Martin contou uma história. A história do asno e do cavalo. Asno e cavalo. Que combinação inusitada. Qual é a moral da história? O Maton queria mostrar para o Rodan a importância de ter cuidado para não assumir responsabilidades que não são nossas. Na história, o asno, querendo ajudar o cavalo que estava cansado, acabou se ferrando. Entendi. É tipo quando a gente empresta dinheiro para alguém que não tem como pagar. A gente pode acabar perdendo o amigo e o dinheiro. Isso aí. Ajudar é importante, mas a gente precisa se cuidar para não se prejudicar. E o Maton também deu outra dica importante para o Rodan. Se for emprestar dinheiro, certifique-se de que o investimento é seguro. Tipo, analisar bem antes de emprestar para qualquer um, né? Ver se a pessoa tem como pagar, se o negócio dela é confiável. E para ilustrar essa ideia, ele usou a analogia da caixa de penhores. Caixa de penhores, como assim? Imagina que cada objeto na caixa de penhores representa um empréstimo. As histórias por trás desses objetos mostram o que acontece quando a gente empresta dinheiro sem cuidado. Entendi. É tipo um alerta para a gente pensar bem antes de emprestar dinheiro. Exatamente. E para proteger nosso dinheiro, o Maton recomendou a diversificação. É como distribuir o dinheiro em vários investimentos diferentes para não correr o risco de perder tudo de uma vez. Boa estratégia. É tipo ter um plano B, caso algo dê errado com um dos investimentos. Isso aí. E por falar em proteção, a gente chega numa parte emocionante do livro, As Muralhas da Babilônia. Nossa, que legal. As muralhas protegiam a cidade dos inimigos, né? É isso aí. E essa parte do livro nos ensina que a gente precisa proteger nossos investimentos dos riscos, assim como as muralhas protegiam a Babilônia. Faz sentido. A gente precisa construir uma fortaleza em volta do nosso dinheiro para garantir que ele esteja seguro. Exatamente. E para mostrar como a gente pode se reerguer depois de passar por dificuldades financeiras, o livro conta a história do Dabazir. O da Basília, o comerciante de camelos que se endividou e teve que fugir. Ele mesmo perdeu tudo, mas conseguiu dar a volta por cima. Ele se lembrou dos ensinamentos do Arcade, principalmente das 5 leis de ouro, e começou a aplicá-las na sua nova vida. Caramba, que força de vontade. Mesmo como escravo e não desistiu. Ele começou a economizar, mesmo ganhando pouco, e foi reconstruindo seu patrimônio. A história dele é um exemplo de superação. E mostra que com as ferramentas certas a gente pode superar qualquer obstáculo, né? Com certeza. Disciplina, persistência e conhecimento são fundamentais para ter sucesso nas finanças. E a história do Dabazir termina com um conselho do Maton. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Que frase inspiradora. A gente precisa ter foco e acreditar que é possível alcançar nossos objetivos. Exatamente. E na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais na sabedoria da Babilônia. Vamos explorar as tabuinhas de argila e descobrir mais segredos sobre riqueza e prosperidade. De volta para Babilônia, galera. Nas últimas partes a gente viajou no tempo e aprendeu as 5 leis de ouro com Akkad. E vimos como elas funcionavam na prática com as histórias do Agar, do Rodan. Até do asno e do cavalo. Verdade, aprendemos pra caramba! Mas agora a gente vai se aprofundar ainda mais na história, mergulhando de cabeça nas tabuinhas de argila da Babilônia. Tipo, aqueles registros antigos que eles faziam em argila. Que incrível! Que a gente vai encontrar nessas tabuinhas. É como se a gente estivesse abrindo o diário dos babilônios. A gente vai encontrar registros de como eles lidavam com dinheiro no dia a dia, como administravam suas finanças, seus negócios. Que legal! É como se a gente tivesse uma máquina do tempo para ver como eles viviam de verdade. E qual a primeira tabuinha que a gente vai desvendar? A gente vai começar com a tabuinha do Dabazir, lembra dele? O comerciante de camelos que a gente conheceu na parte anterior. Ah, sim! O cara que passou por tanta coisa, se endividou, virou escravo. Ele mesmo. Depois de tudo isso, ele decidiu registrar a sua jornada de volta à prosperidade. Ele queria compartilhar o que aprendeu com as outras pessoas. Ele realmente era um cara de fibra, né? Mesmo depois de tudo que passou, ele não desistiu de ter uma vida melhor. Ele é um exemplo de superação. E a tabuinha dele mostra que ele seguiu um plano simples, mas muito eficaz para se reerguer. Que tipo de plano? Conta pra gente. Aí ele dividia seus ganhos em 3 partes.
Uma parte era para cobrir as despesas do dia a dia, tipo comida, moradia. Por contas básicas, né? Isso. A segunda parte era para pagar as dívidas que ele tinha acumulado. Ele estava devendo ainda. Sim, ele tinha feito algumas dívidas antes de perder tudo. E a terceira parte, mais importante de todas, Qual era? era a parte que ele guardava para investir e construir um novo patrimônio. Nossa, ele já pensava em investir naquela época. Sim, ele tinha aprendido com o Arcade a importância de fazer o dinheiro trabalhar para ele. E ele era muito disciplinado com isso. Guardar dinheiro todo mês, mesmo ganhando pouco, não é fácil. Exige muita disciplina e foco. Mas o Dabazir sabia que era o único jeito de alcançar a liberdade financeira. Ele não queria depender da sorte ou de favores de ninguém. Ele queria ser dono do seu próprio destino. Exatamente. E a tabuinha dele não fala só de números, sabe? A gente também encontra os pensamentos, as emoções e as lições que ele aprendeu ao longo do caminho. É como se ele estivesse conversando com a gente, compartilhando sua experiência de vida. É isso mesmo. Ele fala sobre as dificuldades que enfrentou, as tentações que precisou resistir, e como a disciplina e a persistência foram fundamentais para ele alcançar seus objetivos. É uma história inspiradora. Sem dúvida. E a história do Dabazir não termina aí. Em outra tabuinha, a gente encontra o relato do filho dele, Shahrunada. O filho também seguiu os passos do pai. Sim, o Shahrunada aprendeu com o pai a importância da sabedoria financeira e aplicou os mesmos princípios na sua vida. Ele se tornou um comerciante de sucesso, construiu uma fortuna ainda maior que a do pai e viveu uma vida próspera. Que legal. É a prova de que a educação financeira é um presente valioso que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Com certeza, ensinar nossos filhos a lidar com dinheiro é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. E tabuinhas da Babilônia não param por aí. Em outra tabuinha, a gente encontra a história do Tarkad. Kotarkad, quem é esse? Tarkad era um jovem que ganhou uma boa quantia de dinheiro, mas acabou perdendo tudo por falta de disciplina e por fazer gastos impulsivos. Acontece. Às vezes a gente ganha um dinheiro extra e já sai gastando sem pensar, né? A gente se empolga e esquece de planejar. E o Tarkad aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ele gastou tudo com coisas supérfluas, festas, roupas caras, e quando viu, estava sem nada de novo. Que situação. Mas ele conseguiu se recuperar. Sim, ele teve a sorte de encontrar o Megido, um escravo muito sábio, que o ensinou a importância do trabalho duro e da disciplina para construir riqueza. O Tarkad teve que recomeçar do zero. Ele teve que trabalhar duro para se erguer, mas ele aprendeu a lição e nunca mais repetiu os mesmos erros. Que bom. A história dele mostra que nunca é tarde para mudar nossos hábitos e buscar uma vida melhor. E todas essas histórias que a gente viu nas tabuinhas da Babilônia comprovam que a sabedoria financeira deles é atemporal. Os princípios que eles seguiam há milhares de anos continuam válidos nos dias de hoje. É impressionante como os ensinamentos da Babilônia são relevantes até hoje, né? Com certeza, disciplina, planejamento, prudência nos investimentos, busca por conhecimento, tudo isso já era valorizado naquela época. E o mais legal é que a gente viu que esses princípios não são um privilégio de reis ou milionários, né? Exato. Qualquer pessoa pode aplicar esses ensinamentos na sua vida e alcançar a prosperidade financeira. Basta de disciplina, foco e vontade de aprender. É isso aí. A jornada rumo à riqueza começa com a decisão de mudar, de se planejar e de colocar em prática o que aprendemos aqui. E que a sabedoria da Babilônia inspire a gente a construir um futuro financeiro mais sólido e tranquilo. Valeu, pessoal. Até a próxima.